Olá, bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada do nosso podcast A Voz da Educação. Agradecemos uma vez mais à equipa do Centro Cultural Quinta Magnólia que nos acolhe sempre com muita simpatia. Hoje temos como cenário este exemplar da coleção Just a Wink, da artista Angela Cranborg. O nosso convidado é um homem criativo e dinâmico. Ele é professor, músico e produtor, mestre em ensino de educação musical no ensino básico e tem um espírito inquieto. Promove instrumentos como breguinha, machete, rajão, viola de arame, através de vários projetos inovadores. Bem-vindo, Roberto Muniz. Olá, Isabel. Obrigada pela tua disponibilidade. E gostaríamos que começasses por nos contar como é que nasceu o teu gosto pela música. Oi. Olha, em primeiro lugar, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto partilhar aquilo que nós sabemos e as nossas histórias. E acho que o vosso projeto é um projeto muito bonito, porque precisamos disto para divulgar, porque se fôssemos a pensar apenas na televisão e nas redes que estão mais ao alcance de todas as pessoas, que é a televisão lá em casa, estas coisas são pouco feitas. E quando são feitas só com outras figuras mais presentes do que, se calhar, outros que fazem muitos trabalhos por trás e que deviam ser divulgados e ficam sempre nos bastidores e nunca aparecem. Muito obrigada. Por isso, parabéns. De facto, esse é o nosso propósito. Isto é criar um espaço, precisamente, de professores, com a voz de professores, que venham mostrar a quantidade de projetos enriquecedores que temos. Então diz-nos, como é que começa? Olha, como é que começa? Tu perguntaste-me como é que começa o bichinho pela música. É assim, lá em casa sempre tivemos instrumentos, o meu pai, os meus irmãos e mesmo os meus tios ali à volta. Eu sou do Janeiro, eu era do Janeiro, agora vivo na Rua São Sebastião, em Santa Cruz. E na altura era Caminho do Janeiro, agora é Rua do Janeiro. Pronto, as coisas vão mudando. E tanto que até é numa transversal que chama-se Caminho do Poço da Roda. E abaixo da minha casa tinha o Poço da Roda. Nós chamávamos de Poço da Roda, onde íamos no verão para lá tomar banho, era a nossa piscina. E ali à volta havia também muita gente, muitos colegas, muitos amigos, familiares, que tocavam a viola de arame, o rajão, o braguinha. Outros também tocavam bandolim, tocavam também a viola. Havia quem tocasse a harmónica. E mais tarde foi aparecendo o acordeão. Portanto, cantava-se, tocava-se ali à volta, fosse nas festas do verão, fosse nas festas do Natal. Havia sempre festa. Portanto, quando família havia. Sim, família comunidade. Exatamente. E eu fui crescendo ali no meio desse ambiente e, como disse, tinha sempre instrumentos em casa, tinha todos os cordofones, tinha também uma guitarra portuguesa, que agora, recentemente, esta semana, encontrei umas fotos e eu agarrado uma guitarra portuguesa e o meu irmão agarrado a um rajão. E nessa altura estávamos nós a aprender. Eu lembro daqueles banquinhos que eram feitos, que os carpinteiros faziam, uns banquinhos assim pequenininhos, assim baixinhos, e nós estávamos lá sentados e o meu pai estava a trabalhar, mas a minha mãe e os meus irmãos ajudavam-nos a fazer as posições, ensinavam como é que era, e lá fazendo uns acordezinhos ali no braguinho e no rajão. Muito cedo, íamos tocando. Sim, eu penso logo a partir dos 6, quando nós já estávamos assim a mexer, não é? Quando já mexíamos com alguma coisa, já queríamos aprender. E penso, não tenho uma data precisa, só mesmo vendo a data daquela foto, mas não tenho uma data precisa, se foi aos 6, foi aos 7. Mas foi muito cedo, muito cedo. Família e comunidade, ao fim e ao cabo foram as duas. Um pouco isso. E ter os instrumentos em casa, claro. E o meu pai tocar e a minha mãe também saber, e o meu irmão mais acima de mim, não o mais velho, que é a mais velha é a minha irmã, acima de mim também saber tocar, o que já ajudou um bocadinho, ele já puxava por nós. Claro. Foi um pouco isso assim. Olha, e tu fazes desta paixão da música uma carreira? Isto estava nos teus planos ou foi acontecendo? Não, porque é assim, eu primeiro queria ser, eu fui levando sempre os instrumentos, fui tocando e fui vendo lá em casa, mas era só o braguinho e o rajão, tocava um bocadinho. E sei que a seguir aos 12, por aí, 11, 12 anos, o meu irmão tinha uma viola lá em casa e um senhor, nosso amigo, que ainda é assim meio familiar, primo, que é o José, chegou lá da Inglaterra e tinha uma viola, esteve lá a tocar e viu a tocar, fiquei pasmado com aquilo.
E ele só fazia assim uns acordezinhos e cantava. E eu, quero aprender, ensinou-me lá 3 acordes, ou fui do Lá menor e o Mi maior. E eu fui tocando, tarde, desde a manhã, a parte da tarde, depois à noite, quase à noite, fui à casa dele para ele me afinar novamente, porque eu sentia que aquela viola já estava toda desafinada. E Já então, sentias. não, já dava para perceber Claro. que o som já não saía bem, dava para perceber que não estava afinado, e ele disse, então, isto está desafinado, deixa eu ver, está desafinado, deixa eu ver. Então o que tu já sabes? Ele afinou, mostra-me lá o que toquei aquilo, pá, tu já estás a tocar isso também, já vou-te ensinar mais uns acordes. Ensinou-me mais uns acordes e fui tocando, depois andei sempre atrás da minha mãe a pedir, eu quero ir, veja onde é que tem um sítio para aprender a tocar viola, veja onde é que tem um sítio para aprender Porque a na tocar escola viola. não tinhas essa... Não, na escola não havia. Não é como agora. Agora Claro. tem tudo e eles não aproveitam. Na altura a gente queria e não tinha. Às vezes a falta. É um bocado assim. E então eu sempre a pedir, sempre a perguntar. Até que um dia acho que a minha mãe descobri que na Casa do Povo, ou fui eu que lhe disse que havia lá quem ensinasse, foi para lá. E o meu primeiro professor a sério foi o professor Manuel Vieira, que era de Gaula. E ensinou-me a tocar viola, mas na mesma altura. E como tinha Braguinha e arranjou em casa, havia um vizinho meu que tinha-se mudado para lá há pouco tempo e também quis aprender. Disse, posso-te emprestar o Braguinha se tu quiseres aprender. Ele foi, ele ia para lá, estava comigo, íamos na mesma hora, a gente ficava aí 3 horas, 2 horas e tal. Era a tarde toda de sábado. Era a tarde toda de sábado, ficávamos ali. O professor Manuel também gostava bastante daquilo. E então eu aprendi a tocar as minhas partes da viola. A viola, quando falo viola, falo numa guitarra, uma viola de 6 cordas. E o meu colega aprendia a tocar no Braguinha, eu ia para casa, tocava as minhas partes da viola, ensaiava as partes do Braguinha, chegava lá à aula, tocava a minha parte e tocava a parte dele. Ele ficava danado com aquilo, porque ainda conseguia fazer melhor. Pronto, era aquele bichinho de querer mexer nos instrumentos. Eu sempre tive E depois daí para a tua carreira? Daí para a minha carreira. Foi planeado ou foi acontecendo? Não, este professor Manuel foi-me sempre ensinou-me a ler na pauta. Eu nunca entrei no conservatório, até os 18 anos nunca entrei no conservatório. Sempre desde os... Entretanto, o meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, tinha acabado de fazer 14 anos. E foi aí nessa altura, mais ou menos, que eu também fui, porque eu não tinha ido antes. Fui para aí, fui para o grupo folclore, comecei a abrir um bocadinho os horizontes, não é? A dançar, a cantar e a tocar. E depois, o professor Manuel Vieira, eu estive lá desde os meus 14 anos até os 18, uns 4 anos. E houve uma altura em que já tinha surgido, nessa altura, o Gabinete de Coordenador de Educação Artística. Na altura era o Gabinete de Apoio à Expressão Musical e Dramática. E há uma necessidade de professores, tal como está acontecendo agora, que nós estamos a precisar de professores e já não temos professores formados suficientes para dar a resposta. Então, nós fomos o professor Manuel disse-me assim, é preciso um professor para trabalhar no gabinete da expressão dramática e eu acho que tu tens jeito para isso, tu consegues, tu dominas bem os cordofones. Mas eu ainda estou a estudar, eu ainda não acabei o 12º, ainda estava no 11º, incompleto. E ele era assim, mas não há problema, a gente vai, tu continuas aí a escola e acabas os estudos a partir daí. Eu falei com a minha mãe, disse vi uma história, eu gosto de contar esta história complicada mesmo. Eu já tinha 18 anos, venho para o Funchal na altura de junho, julho, que é quando se faz os concursos, vim ter com o professor Manuel Vieira, mas não havia estas coisas. Não havia telemóvel. Tecnologia zero. Era tecnologia zero. E era só o telefone de casa. Venho eu, deixo a pé, porque até chegar ao autocarro ainda demora uns 10, 15 minutos. Apanho o autocarro para o Funchal quase 1 hora ou mais, 1 hora e tal, para a estrada antiga. Chego ali ao pé dos Correios, na Avenida Zarksen. Esperei para o professor Manuel, fui até baixo, olhei, virei para a esquerda, virei para baixo, estive ali a pé da estátua, olhei. Mas uma coisa que eu percebo agora nos miúdos e nos jovens é assim, eu fui impaciente. Se tivesse esperado mais um bocado, se tivesse ficado lá mais um bocado, ele ia chegar, ele ia me encontrar. Se um telemóvel com SMS, tivesse um telemóvel, exatamente. E então o que é que eu fiz? Fiquei um bocado realmente à espera, mas não ouvi. Não havia maneiras de coisa, andei para cá para lá, não sabia onde é que era que nós íamos, que era o governo mesmo lá, na parte da educação. Agarrei em mim, fui para casa, cheguei a casa, como se diz mesmo em madeirense por assim, quase que levava uma malha. Eu quase que levava uma malha da minha mãe. Ela disse-me assim, o professor já telefonou para ti, já telefonou outra vez para cá, que ele está lá à tua espera e tu não foste. Mas eu fui, estive lá, estive tanto coisa assim. Foi um desencontro. Engraçado, foi um desencontro. Toca e eu descer outra vez, apanhar outro carro para o Funchal. E então é assim, encontrei o professor Manuel, escrevi-me e a partir daí
passei a ser professor com 18 anos, dentro da sala de aula, ainda não sequer sabia o que era a vida praticamente, e foi lançado para dentro de uma sala de aula com miúdos, em ATL na altura, que eu dava. Eu ia a Santa Cruz, sede, ia à Gaula, à Chada de Gaula, à Somada, à Vargem Canice, a Câmara de Lobos Vargem, que é cá em baixo, ao pé naquela zona ali, ao pé das escolas e ao pé do pavilhão, e depois também no Estreito. 7 escolas, acho que era 7 escolas ou 8 escolas por semana. Por acaso, a minha mãe teve que me comprar um carro na altura, mas portanto, fiz assim, com 18 anos, obrigou, tive que comprar um carro, tive que ir estudar à noite, para acabar o resto dos estudos à noite, e a partir daí tive sempre o apoio do Carlos Gonçalves, no sentido de poder ir fazer as provas à noite, pelo menos se calhar se alguma que tivesse trabalho e era dispensado. Um apoio mais burocrático, não é? Sim, era dispensado nessa parte. E pronto, e fui assim, nunca tinha pensado ser professor de música, porque eu queria ser professor de educação física. A vida que te escolheu. Quando entrei no Liceu, fui para a parte de educação física, tive todo o meu curso de desporto, fiz tudo praticamente até o 11º ano, não fiz até o 12º, até o 11º, tive com o professor António Jorge, com professores conhecidos aí da parte do desporto, porque eu tinha na minha mente ser treinador, ou treinador de futebol, ou treinador de uma outra modalidade. E na verdade és treinador. Sim, na verdade sou. Sim, não é? E aquilo que eu já tive, entre aspas, egos à parte, o sucesso que eu já tive com alguns dos meus alunos, se eu tivesse sido treinador de futebol, e tivesse tido o mesmo sucesso, portanto hoje podíamos... Sim, se calhar não estava aqui contigo. Sim, não, a visibilidade era outra. Se calhar não estava aqui contigo, estava a ser entrevistado por outro... Mas se calhar a satisfação interior também mas eu estou satisfeito porque eu entre alegre e saio contente quando vou trabalhar. Por isso é que é uma maravilha. Eu fui tua colega na escola na Bartolomeu, já lá há uns anos, e eu posso testemunhar a veracidade desta descrição que tu tens nas redes sociais, trabalhador, e sempre com vontade de ir mais além e inovar, contribuir para a mudança das filosofias de base da educação musical no nosso país. E este foi precisamente a área... Eu tenho isto nas redes sociais. Tens isto. Não sabia. Isto foi... eu fiz o meu trabalho de casa. Isto foi a área onde tu te graduaste como mestre. Explica-nos quais têm sido os teus contributos e como é que foram evoluindo os numerosos projetos em que tu já estiveste e ainda estás envolvido. Olha, portanto, a nível depois da parte profissional, eu comecei a trabalhar, fui trabalhando, andava por aqui e por ali a ensinar cordofones e a aprender a ensinar, a aprender a fazer arranjos, a aprender. E entretanto, quando comecei a trabalhar, nesse mesmo ano, inscrevi-me no conservatório porque foi uma exigência do professor Carlos Gonçalves, que era: tu também te inscreves no conservatório e vais estudando e vais melhorando a tua capacidade e intelectualidade musical. E eu assim, está bem, pronto. Inscrevi-me lá, na altura inscrevi-me em guitarra, não havia cordofones tradicionais, inscrevi-me na viola, na guitarra clássica, fui trabalhando. Depois, ao longo desses anos todos, enquanto estive na Secretaria de Educação, no gabinete, fui sempre fazendo formações com o Pierre Vanov, com gente da dança, do canto, dos xilofones, de todas as áreas que havia, eu fazia formação. Nunca te acomodaste? Nunca, sempre fazendo formação, Tenho lá um calhamaço de certificados, muitos mesmo. Fui fazendo, e depois chegou-se a uma formação que foi mesmo, eu já estava mesmo decidida, eu queria ir estudar, e veio o professor Godinho, da Universidade da ES de Setúbal, não foi, do Instituto Politécnico. Disse: queria fazer então você tem tanta coisa, o que é que você tem? Não tenho curso nenhum. Assim, então por que você não tira um curso assim? Eu quero, mas eu queria um curso que fosse só música, não queria ser professor do ensino básico, generalista, variante de educação musical. Mas o curso lá em Setúbal não é variante, é mesmo educação musical. Então eu quero isso. Como é que eu faço? Foi, nesse mesmo ano, comecei a tratar de fazer a prova de português, que era preciso fazer, já tinha o 12º, mas era preciso fazer a prova. Comecei a tratar, porque já tinha acabado os estudos, aí uns 5, 6 anos, que fui, como fui trabalhando, entretanto, meteu-se a tropa a meio, o cumprimento do serviço militar, já estava a trabalhar há 2 anos, ou era 2 anos, tive que cumprir o serviço militar. Quando acabei também a escola, já tinha acabado a escola, e tive uns 6, 7 anos sem estudar nada. Fui fazer a prova, português, fui fazer os testes para entrar na universidade, entrei na universidade, já fui numa segunda fase, já estava a trabalhar 2 meses, de setembro e outubro, tive que parar e fui-me embora, deixei o conservatório, deixei tudo,
também estava quase no último ano do conservatório, e pronto, e assim foi para aí. E quando vim para cá, entretanto, o que me fez ir trabalhar, estou-me a lembrar, o que me fez ir tirar o curso, quer dizer, foi, eu entretanto, nos últimos 2 anos, antes de ir para lá, tive um convite, para como eu tinha horas ainda vagas, faltou professores de educação musical na Escola de Santa Cruz. E o professor Rui, lembro-me, o professor Rui também foi meu professor, eu tinha sido meu professor lá, convidou-me para ir fazer umas horas. Ele até queria que eu fosse fazer mais, mas de acordo com o horário que eu tinha, eu não podia tirar o que já tinha para encaixar aquela hora lá. Então encaixei umas 3 turmas dentro do meu horário, inclusive fui professor do filho dele e professor do meu filho, professor do filho do meu professor de educação musical quando eu tinha estado lá. Então, coisas engraçadas. E eu percebi, mas falta-me metodologias, falta-me pedagogia, falta-me tanta coisa. Quer dizer, eu sou um jovem, estou aqui a trabalhar há alguns anos, mas a forma como lidar com alguns alunos, como resolver alguns problemas, quando vou para as reuniões, falam em notas, somatório, somar isto com aquilo, fazer a média, fazer isto, fazer aquilo, a quantitativa, a qualitativa. E eu era assim, pá, falta-me tanta coisa que eu tenho que aprender, eu tenho que estudar. Mas sentias essa sensibilidade, que não bastava a música. Então foi, aos 27 anos, saí da Madeira, deixei tudo, deixei o trabalho, deixei tudo, vendi o carro, vendi praticamente tudo o que tinha para poder estudar, e fui estudar, e tive 4 anos em Setúbal, e quando voltei, senti que era preciso continuar a formar, que era preciso continuar a formar-me, e apareceu um mestrado, e fui convidado para ser professor do mestrado. Eu e mais um colega meu que tínhamos tirado o curso em Setúbal, e nós um dia olhámos assim no café. Olha, eles convidaram para nós sermos professores de mestrado. Mas a gente vai ser professores nesse mestrado. Temos só licenciatura. Quando eles acabarem o curso, eles vão ter mestrado e a gente vai continuar com a licenciatura. Vamos, mas é nos inscrever no mestrado. O que é que tu achas? E eu, boa! Pronto, inscrevemos, já não quisemos, rejeitámos ser professores e aceitámos e inscrevemos no mestrado. Foi quando entramos no mestrado, acabei mais ou menos em 2010, acho que foi, se não estou em erro, 2009, 2010. E a partir daí ainda continuei, voltei a me inscrever num doutoramento que está em stand-by, fez os 2 primeiros anos e meio, faltavam praticamente o último ano, que era defender a tese, escrevê-la e defendê-la, mas ainda não acabou, ainda vou continuar. Isso é um sonho, tudo na área da educação. Os outros 2, toda a parte até mestrado, foi na área do ensino da música, para o ensino básico. A parte do doutoramento já é em estudos da criança, é na Universidade do Minho, mas dentro dos estudos da criança tem como variante a componente musical. Okay. E quando tu dizes aqui alterar as filosofias de base, o que é que tu sentes que tem sido o teu contributo nesta... Olha, o que é o teu ideal? Por exemplo, a forma como quase que uma reforma que é preciso fazer, porque há muita coisa programas que vêm do passado. Eu vejo no conservatório aqueles miúdos para fazer um curso de ensino artístico especializado, além, e supletivo, ainda por cima, supletivo, além de terem o seu horário completo na escola, que não esqueci quantas são 18, são 22 horas, eu sei que são muitas horas, ainda têm que ir ao conservatório e fazer... Agora há algumas escolas que têm já sim, mas o ensino articulado, mas mesmo assim o ensino articulado tira 2 horas, ou é 4 na escola e oferece 6. Ou seja, não faz assim um favor tão grande. Tira 2 e oferece 6. E, portanto, o aluno não fica a ganhar muito. Mas o ensino artístico especializado no supletivo, o aluno que quer acabar um 6º, 7º e 8º, que são os últimos anos, tem que ter ao longo da semana mais 17 ou 18 horas a mais do que a escola. Tem que ir à escola, fazer as suas horas no horário normal e tem que ir dentro do conservatório fazer mais entre 16 a 18 horas, se as conseguir, porque é difícil encaixar. Tu defendias um articulado, mas com mais flexibilidade. Sim, e mais menos complexo a nível de horário e de disciplinas, e mais baseado no instrumento e na formação musical e numa eventual classe conjunto, que é uma coisa boa que a gente tem lá, que são os combos, os ensembles, que é fazer música de conjunto. Ter a parte individual que aprende com o professor, depois ter a parte do conjunto e a formação musical. Depois, quando a gente sai para fora, quando a gente sai para um curso superior, temos que ter alguma coisa para fazer lá. Não é ir para lá, eventualmente repetir as mesmas coisas que já fez. Eu acho que é muito pesado um curso complementar, ou mesmo secundário, ou mesmo até básico, é muito pesado em relação àquilo que deveria ser. Acho que devia ser mais ênfase no instrumento e na formação musical
e eventualmente fazer a tal música de conjunto, como falei. É quando falo em filosofias de base, é isso, é fazer uma organização melhor da parte curricular da música e das artes em si, para que as coisas possam fluir mais e que as pessoas estejam ali, que a gente vê jovens que, pela sobrecarga, às vezes abandonam porque a sobrecarga é tanta, e depois entrar num conservatório, entrar num ensino especializado, é preciso ter um método bem definido. Ou começa desde pequeno, que os pais lhe puseram ali quando tinha 5, 6 anos, e vai dando seguimento e começa a gostar daquilo a sério, porque se entra um bocadinho mais tarde, e já vai com desfazamento em certos conhecimentos em relação a outros que começaram aos 5 ou 6 anos de idade, tem que ter uma força de vontade enorme para conseguir dar continuidade e acompanhar, e às vezes não conseguem porque acham que aquilo é muito pesado, e é um bocadinho pesado. Porque há aqui esta sugestão para quem nos ouvir, quem sabe, e tu dizes no teu Facebook, para ser bom de verdade, é preciso colocar a alma, emoções, sentimentos e afinco no trabalho. De onde é que vem a tua inspiração e que legado tu sentes que estás a deixar? Portanto, isso tem a ver com coisas que a gente também lê e ouve, experiências que os outros fizeram, e quando digo isso, que é preciso fazer isso tudo, é mesmo porque quando tu fazes uma coisa que tu queres fazer, que tu amas fazer, que tu gostas de fazer, e tu tens um objetivo que queres lá chegar, e se tu deres o teu máximo e te sentires feliz naquilo que estás a fazer e queres deixar esse legado, que é, por exemplo, eu vejo agora, e na altura, vou falar deste exemplo, o exemplo da música pop-rock nos cordofones, que a gente só ensinava músicas popular nos cordofones e ensinávamos música popular. Ele está a olhar aqui, já vamos ver os instrumentos. Nos cordofones usávamos apenas música popular. E havia um certo preconceito que era, esses instrumentos de vilhões, ou esses instrumentos da tradição, vou tocar bailinhos, não sei o quê. E era já, além de ser um instrumento, depois nós ainda tocávamos a música da tradição, eram duas coisas juntas que afastavam um bocadinho, de certa forma. Tudo dependia também do público e do que a gente tinha, porque se fossem mais pequenininhos, eles aceitam tudo. Claro. Primeiro sigla, aceitam tudo. Mas quando já começamos numa certa... Exatamente. Anos, oitavos, claro. E o que é que eu fiz? Através das redes sociais também, como tu também, as redes sociais são umas belherdeiras e dizem tanta coisa. Tem coisas más, mas também têm boas, e eu acho que quando sabemos aproveitar a parte boa... Então, o que é que eu fui? Fui ver e vi uma orquestra de ukuleles, o ukulele, que é o instrumento que nasceu do região e do Braguinha, que é mais conhecido em todo o mundo do que os nossos próprios instrumentos. Os nossos só são conhecidos porque quando as pessoas vão buscar a história do instrumento que gostam, é que veem que eles estão a ler. Então, o que é que acontece? Fui ver e vi uma orquestra de pessoas adultas a tocar músicas dos Nirvana, do David Bowie, músicas assim dessas bandas. Eu assim, mas espera, mas estão a fazer aquilo que lhe fica espetacular. Mas também é possível fazer nos nossos cordofones. Então peguei nos cordofones, comecei a fazer arranjos, e os miúdos começaram a gostar daquilo. Claro. Vi um boom. Por isso é que quando digo deixar o legado, eu posso dizer, se calhar fui uma das primeiras pessoas, se não mesmo a primeira. Tem o Ricardo Agrela, que já não está connosco, que também fez a Pantera Cor-de-Rosa e fez, lembra-me, o Obladi, Oblada, se não esquecer dos Beatles, não tenho bem certeza, acho que fez essas músicas, e os miúdos também adoravam, e eu via assim, então é isso que vamos fazer, vamos tocar e cantar essas músicas, e como fui uma das primeiras pessoas, eu e o Ricardo, avancei com isso. Hoje em dia toda a gente pega no pop rock, toda a gente pega nos outros. Depois começamos a fazer originais. Hoje em dia já muitos professores e muitos colegas começam a fazer originais. Portanto, é bom e é uma felicidade quando tu sentes que iniciaste uma coisa ou que te empenhaste a sério naquilo e sentiste que aquilo era um projeto de futuro e começaste a desenvolver e depois vês que os teus seguidores continuam a fazer e que tens muitos seguidores a fazer esse tipo de coisas. Portanto, eu depois mais tarde vi uma tese de mestrado ser defendida como isto, a música pop rock na sala de aula. Portanto, isto é gratificante ver uma coisa destas, tu quiseste começar, tu deste os primeiros passos e depois vês que as pessoas seguem. Então é isso, deixar o legado também na parte da tradição, que estava um bocadinho a morrer, e os nossos cordofones hoje são praticados
Nós temos mais de 1500 alunos a praticar nas escolas, mas se formos fazer as contas de quantos estão no grupo de folclore, quantos estão nas casas do povo, quantos estão nas associações privadas, quantos aprendem em casa sozinhos, sem ter nenhuma escola e porque vão à net e fazem. Portanto, numa ilha tão pequena como a nossa, apesar da população já estar cada vez mais a crescer também, e estar a ficar cada vez mais também global, os nossos cordofones ainda estarem com cerca de entre 1.500 a 2.000 praticantes, acho que é muito bom. Com este desenvolvimento que estamos a ter, e o próprio desenvolvimento também depois fez com que as pessoas acreditassem mais, que as pessoas quisessem mais tocar igual aos outros, desenvolver mais as suas técnicas, fazer as suas composições, tocar... Tu também compões, claro. Sim, também faço algumas coisas. Podia compor mais, é verdade, podia compor mais. Eu tenho mais... A maior parte das minhas composições são peças de iniciação, exercíciozinhos pequenininhos e peças de iniciação para os mais jovens que estão a começar a aprender a tocar os instrumentos, o braguinho, o rajão, o viola de arame. Tenho uma ou outra assim... digamos que é peça de adulto, peça para apresentar mesmo em palco. Tenho uma que foi feita no Rajão para um programa de televisão, na altura foi a Lídia Góes Ferreira que fez esse programa, chamava-se Gente de Ofício, e ela precisava de uma música para pôr no genérico, quando começa e quando acaba. E eu fiz essa, só que depois acabei, aquilo estava deste tamanhinho, depois pus um bocadinho maior, desenvolvi um bocadinho mais. Mas é assim, tu imaginar um professor, pronto, eu lembro-me, o meu filho quando estava na educação musical era a flauta e ele ficava desesperado. E eu estou a imaginar um professor que não tenha acesso a estes instrumentos e como é que poderia fazer para... tu fazes workshops nas escolas, como é que Sim, podem chegar? Isso ao longo de todos os anos, a própria Secretaria de Educação, através da Direção de Serviço de Educação Artística, nas suas várias modalidades, a modalidade do canto, a modalidade do instrumental, a modalidade do pop rock, a modalidade não sei se é assim que se chama a modalidade pop rock, mas acho que é instrumental e pop rock, depois tem cordofones, teatro, canto, coral e dança. São para aí 5 modalidades. Mais ou menos, isto foi uma ideia genial do Carlos Gonçalves, que olhou para o desporto e via as várias modalidades, então nós na música também podemos ter as várias modalidades. Mas está, nós podemos inspirar-nos, não é? Temos que estar com essa abertura. E foi criado isto assim, e o que é que acontece? Esta parte da Direção de Serviço de Educação Artística faz formação, o próprio Conservatório também faz formação, a Associação Xerbanda, de onde eu sou presidente da direção, e que nós também, para além de gravarmos e termos os vários grupos, damos formação lá, e ainda há dias, aqui há 3 semanas atrás, dei formação à tona delas, que precisavam de aprender umas coisas lá. Portanto, nós fazemos sempre isso. Se houver uma pessoa interessada que queira aprender, tem aqui na Madeira muitos sítios onde pode aprender mais sobre os cordofones, onde haja vontade. Assim, haja vontade, porque e tu és um exemplo disso, porque é muito interessante ver toda essa história que tu foste contando, do interesse até a realização dos projetos que tu hoje fazes, tem muito a ver com um grau de abertura e tu querer sempre mais, não é? Sim. Eu vejo muitas vezes as pessoas de fora dizem: vocês na Madeira, vocês estão muito à frente. Mesmo o pessoal daqui do continente diz: vocês estão muito à frente na Madeira, vocês nas ilhas. Na Madeira, nos Açores também as coisas estão bem. Mas vocês na Madeira estão muito bem. E há dias disseram publicamente, num festival de acorde, disse a esse rapaz que veio de Braga, disse: olha, aqui o colega, deixa-me ver se me lembro agora dele, já vou-me lembrar, diz que nós na Madeira estamos muito à frente. E nós sabemos que já fizemos muito. Mas para nós, a Luís Capela, para nós, Luís, isto é pouco. A gente quer subir este patamar, a gente quer elevar o que estamos a fazer. E essa coisa da experiência, estavas a falar da flauta, que a flauta, o teu filho não queria, eu também, se calhar, também não gostei, outras pessoas também não gostavam, e muita gente ainda não gosta. E teve agora, recentemente, neste ano, no Acorde 2026, um músico internacional, dos melhores tocadores do ukulele do mundo, chama-se James Hill, esteve cá, e ele contou a experiência dele. A experiência dele é um pouco parecida com a minha, só que ele foi na escola, eu fui com a comunidade e com a família, eu fui na escola, porque no Canadá, de onde ele é obrigatório ensinar, tocar o ukulele dentro da sala de aula. E então, o que é que aconteceu? Ele é fruto dessa experiência de tocar o ukulele dentro da sala de aula, e hoje é um excelente intérprete e anda por aí a dar formação
trouxe coisas bonitas, que eu já estou cansado também de dar formações, cansado entre aspas, tenho dado muitas formações, isso nunca cansa. E ele trouxe ideias novas, num workshop que ele fez, numa oficina de aprendizagem do instrumento, que eu nunca tinha pensado e os meus colegas ainda não tinham pensado. E a cada dia que passa nós estamos a aprender. Esta semana temos aqui outra vez um italiano que está cá, que vai dar concertos e que vai fazer um workshop amanhã e que vai nos trazer certamente coisas novas. Já estás-me a levar para a última pergunta, que era isso. Inspiração, fala sobre alguns registros de inspiração, de espetáculos, que possam trazer este grau de abertura e de percebermos que podemos, de facto, fazer diferente. Sim, por exemplo, nós aqui na Madeira temos uma coisa boa que é, não é só ensinar dentro da sala de aula para dizer que se ensinou, mas é ensinar e depois pegar naquele grupo a quem nós ensinamos e tirá-lo da sala de aula e levar para fora, levar para o palco, levar à televisão, gravar para a internet. Hoje em dia faz-se isso tudo. Porque há sempre um propósito para o qual nós aprendemos algo. Claro. Se nós aprendemos algo, esse propósito é para depois usar, não é? Usar, partilhar, essas coisas todas. E uma das coisas boas que nós temos aqui é isso, é que nós ensinamos, mas queremos no palco. Claro. Nós trabalhamos, nós fazemos arte do espetáculo, digamos assim, arte do espetáculo, que é, seja na dança, seja no teatro, seja na música, está lá, ou mesmo na expressão. A expressão está no e teatro. Aqui também vamos fazer arte do palco. Também vamos fazer aqui. Vamos ter a oportunidade, Roberto. Falamos um pouco sobre os instrumentos que tu usas mais e, ao fim e ao cabo, tu trouxeste o bom lado dos dois mundos. Sim. A tradição e juntaste à atualidade, não é? Para que não ninguém se sinta afastado, não é? É um bocado isso. Então. Mesmo dentro do... Este aqui é um braguinha, tem 4 cordas. Mesmo dentro do conservatório, apesar do conservatório ser uma escola, uma instituição onde a música é erudita, isso quer dizer que a música é escrita, em que fica lá registado na pauta a composição, aquilo que alguém fez um dia para alguém tocar, nós usamos a partitura, porque é importante saber ler na partitura, porque é importante conhecer o ritmo, conhecer a melodia, conhecer a altura do som, uma série de coisas que são inerentes ao instrumento e à parte da performance musical. E quando eu entrei para lá, uma das coisas que eu tentei e que temos feito mesmo, hoje sou eu, Roberto Muniz, é o Pedro Gonçalves, é o Roberto Moritz, os 3 professores de cordofones dentro do conservatório, e nós tentamos sempre isso. E depois vamos a Canárias e já vemos que eles estão a fazer como a gente está a fazer, que é nunca, mas mesmo nunca separar o ensino tradicional do ensino que se faz dentro do conservatório. Usar sempre os dois. Usar a parte da literacia musical, mas também usar a parte do aprender por imitação, aprender do ouvido, tirar as músicas do ouvido, porque isso vai trabalhar o ouvido, porque isso vai trabalhar a visualização e depois fazer. E depois, exatamente, e tudo isso. E depois a literacia musical vai fazer com que aquelas ideias criativas, composições que depois possa vir a fazer no futuro, eu possa passar para o papel. É uma estrutura, não é? Posso passar para o papel, exatamente. Ou vice-versa. Pegar naquilo que está no papel, passar para este instrumento, experimentar e fazer N experiências diferentes com isso, com o próprio instrumento. Portanto, como eu estava a dizer, isto é um braguinha, estás a ver, é o mais pequeno. Braguinha, há um instrumento ainda mais pequeno do que este, ele é não tão largo daqui, é mais estreitinho aqui da parte das largas, fica menos 1 centímetro. Isso tudo depende também de cada construtor para construtor. Aqui nesta parte ele é mais estreito daqui um bocadinho, e daqui de baixo também é mais estreito um bocadinho. E claro, sendo assim, o som vai ser mais agudo, não vai ter uma caixa com tantos graves, mas esse instrumento, porque dos nomes e é o mesmo instrumento, não é? Machete, porque nós vamos aos livros, nós vamos aos escritos, nós vamos às gravuras e às fotografias, primeiro as gravuras e depois as fotografias, e vemos que está lá um machete. Chegaram muitos, até nós, há muitos nos museus. Mas tu tens no teu Facebook eu tenho lá o teu nome machetista. Machetista, é um tocador de machete. Pois, muita gente, às vezes, muita gente associa, isto é machista. Não é machista. Não, machista é outra coisa. Que não era isso, mas há pessoas que dizem, mas tu estás a dizer que és machista. Não, machetista, é diferente. É literacia musical, eu preciso de literacia musical. Tocador de machete. E então,
olha, tive a felicidade de escolher aquele nome primeiro que outros, e está lá, machete. Machete é tocador de machete. Mas eu queria só explicar para que as pessoas também percebam um bocadinho. Machete já existia nos livros, nos escritos, machete. Esse aqui é tocador de machete. Quando alguém, há um escritor, escrito em inglês, que foi um escritor, não sei se foi Robert White, se estiverem em erro, perdão, mas que escreveu assim: os madeirenses têm um instrumento muito peculiar, muito pequenininho, que se chama machete, mas quando tocado, acompanhado por um violoncelo ou por uma guitarra, até fica brilhante e dá gosto de se ouvir. Mas jamais se podem orgulhar algum dia que esse instrumento possa vir a sair da região. Ora, isto foi feito em 1854, depois este livro. Em 1879 parte para o Havaí e depois contradiz aquilo que a pessoa tinha escrito. E aparece machete. E depois, mais tarde, é que aparece machete de Braga. E depois aparece Braguinha. Eu queria contar esta história. Isto é apenas uma ideia e uma hipótese de onde possa ter vindo o nome Braguinha. Então, se eu já tinha porquê é que eu tenho necessidade de escrever machete de Braga? É porque já existia algo e eu tive que acrescentar mais um nome. Imagina que estava aqui dois Robertos. Roberto, mas qual Roberto? O de Braguinha, mas qual? Mas aqui eu conheço dois. Conheço o Roberto Mortes e conheço o Roberto Muniz. Portanto, há sempre o apelido que os vai diferenciar. E eu acho que o chamar machete de Braga foi para diferenciar do machete que já existia na Madeira. E o machete de Braga provavelmente veio nas mãos dos bracarenses, porque nós sabemos que muitas pessoas do Norte, não só, mas do Norte, e essencialmente de Braga, radicaram-se aqui na Madeira, nomeadamente numa das zonas de Santana. E chamavam aqui os Bragas e... Pronto, esse nome foi muito... Os Bragados, os Bragas. E o que é que acontece? O madeirense tem muito, do passado, tinha muito aquela coisa do ilhéu, que é não perguntar, ter vergonha de perguntar as coisas, andar ali à volta, vai vindo, mas não pergunta. E quem me ensinou isto, que tem um bocadinho não comprova, mas ajuda nesta hipótese que eu estou a colocar aqui, que é o senhor Manuel Muniz, de Machique, construtor, ele disse assim: eu tenho um bandolim napolitano que eu fiz, sem nunca ter ido à Itália. Eu assim, que é um bandolim que atrás é côncavo assim, e aquilo vem uma tira de madeira branca, uma tira de madeira escura. Eu disse: mas como é que você fez? Um senhor estava a falar com o meu pai no Funchal, com o meu pai, eu ia muito com o meu pai ao Funchal, e eu fui dando, o senhor a falar com o meu pai, com o instrumento na mão, eu dei voltas, eu vi por trás, eu vi de lado, eu vi de frente, eu vi de todos os lados, e eu vou conseguir. Eu fui para casa e fiz o bandolim. Não perguntei nada ao senhor como é que se fazia. Eu fui ver o bandolim e a maneira de estar construído está igual. O que parece deste instrumento hoje em dia, porque eu vejo muita gente aí fala que só se tocava com o polegar, mas depois não explicam porque é que só se tocava com o polegar, ou dizem que se faz isto e que se faz aquilo, mas depois não têm comprovativos nem exemplos daquilo que estão a dizer. Eu também não tenho, mas tenho uma hipótese e tenho algumas palavras de outras pessoas que me ajudam a completar essa hipótese. O que é que acontece? Ele disse isso e eu acho que o Braguinha pode ter sido a mesma coisa, que trouxeram o cavaquinho, que já é maior, o cavaquinho do continente português é maior que o nosso machete, é mais ou menos desta largura, mais largo daqui e daqui. E o que é que acontece? Provavelmente um construtor, uma pessoa que sabia construir, olhou, não perguntou, fez um instrumento, não perguntou o nome também, porque não sabia. E o que é que acontece? Estava nas mãos de quem? De uma pessoa de Braga, como é que eu vou lhe chamar? Que é um instrumento pequenino, um Braguinha. Portanto, isso é uma hipótese, é uma das hipóteses porque é que o Braguinha hoje em dia pode ter este nome. Não tenho ainda conclusões plausíveis de fundamentação, claro. mas as hipóteses são também armas da investigação. Claro. E é fácil de arranjar pessoas para construir? Nós aqui neste momento ainda hoje estive a falar com um amigo, Augusto Canário, que ele está a fazer um trabalho sobre a viola de arame e teve a perguntar a construtores. E encontrei 7, o senhor Muniz deixou de construir menos um, são 6, mas temos mais um outro que também sabe construir, que faz bandolins e cavaquinhos, mas se ele quiser construir cordofones tradicionais pode fazer, que é o Leonardo Afonso. E temos o Carlos Jorge, o filho, temos o Mário Freitas, temos o Jardim de Sousa, temos o Francisco Jesus, temos uma série deles e temos os cordofones Primor que têm 3
pessoas lá dentro que sabem trabalhar tanto nos acústicos como nos elétricos. Que bom. Que E isto já pergunto está. isto porque eu penso, por exemplo, no vinho, que nós vamos Sim, ouvindo temos. cada vez há menos gente. Por enquanto temos alguém que pode dar formação e Claro. pode continuar. Mas isso é difícil de construir. É difícil de construir uma obra de arte destas para que fique bem construída e com sonoridade Sim, não e é com só afinação. bonita, Porque isto está. implica trabalhar esta parte aqui, trabalhar aqui a parte da escala, Sim. aqui a microafinação, aqui a escala tem que estar bem colocada, depois a altura das cordas, Tem tudo depois os uma travessões, grande sabedoria. a madeira que é escolhida, a Claro. forma como se cola, E tu queres mostrar o que tens aí, não? Eu posso mostrar aqui a personalidade do Braguinha, mas posso fazer aqui uma pequena peçazita. E por aí além. Que maravilha. Ficamos inspirados. Este instrumento não toca só bailinhos. Eu vou à lua e venho quando alguém me diz que são instrumentos de bailinhos. Claro, mas isso é uma iliteracia. Exatamente, é isso mesmo. Pronto, Tem aqui mais vamos para lá caminhamos. Exatamente, o trabalho é para isso mesmo. Estamos no bom caminho. Exatamente. Aqui, agora temos. Este é um bocadinho maior, é o rajão, tem 5 cordas, tem uma afinação. Este foi o que deu a afinação ao ukulele. O ukulele é este. Só que o nosso tem mais uma corda em cima. Ok? 5 cordas. É um dos instrumentos mais tocados nos grupos de folclore. A maioria dos grupos de folclore tem um rajão e não tem uma viola de arame. Tem um rajão e não tem um braguinha. Aqueles que mais gostam de ter todos têm sempre um braguinho, um rajão e uma viola de arame. Mas este instrumento está presente em todos os grupos de folclore. E é aquele que era talvez aquela mais sonoridade popular da nossa terra, talvez fosse este. E a causa do ukulele hoje em dia, se calhar ter 4 cordas, é também uma causa que a gente olha e encontra aqui na Madeira, tanto em Santa Cruz como em Mexico, como nos lugares, e até nos ukuleles que chegaram ao Havaí. Chegaram lá com 4 cordas, não tinham esta corda. Tinha a furação, tinha aqui a cravelha para pôr a corda, mas ia sem a corda, chegou assim. Porquê? Porque era uma corda que ficava muito mais tensa, é o ré, e ficava muito mais tenso. E às vezes as afinações de uma pessoa que vai viajar ou que está numa festa, não anda. Hoje em dia a gente anda com... Claro, olha, posso mostrar aqui, andamos com um afinador, ou andamos com um telemóvel, tem um diapasão, e afinamos tudo na altura correta. E quando está afinado na altura correta, pode não partir as cordas. O que é que acontece? Olha, eles pegavam na primeira corda, estava um bocadinho mais acima, quando começavam a afinar as outras daí para cima, já estava muito alto, podia partir. Isso aconteceu-me tantas vezes em casa, o meu irmão, e lá em casa, e amigos e vizinhos faziam isso. E eu, quando comecei a aprender rajão, só tinha as primeiras 4 cordas, não tinha a quinta. Portanto, mais uma explicação porque é que o ukulele hoje em dia possa ter só 4 cordas, porque foi assim que chegou lá. E eles dizem mesmo que eles não têm informação de qual é que era, agora sabem, mas na altura não tinham informação de qual é que era a afinação da outra corda. Aí, queres-nos mostrar? Tem aqui, o ukulele não tem, não. O rajão tem aqui, o ukulele não trouxe. Sim. Mas, por exemplo, eu posso tocar um bocadinho. Olha, daquela música que eu disse que tinha feito para que é a minha música, a minha composição. Oi, deixa eu ver aqui se isto. Eu gosto de tocar este bem preso. E o rajão serve para tocar instrumental, serve para acompanhar a voz. Tocam o Braguinha também, mas embora o Braguinha para a voz... Isso é um episódio especial, com direito à música. Ainda não tínhamos tido nenhum assim. Isto vai ser um episódio mais caro. Então vou tocar aqui um bocadinho, só a primeira parte da música Gente do Ofício. Impossível não sermos inspirados nesta sessão e isto é um apelo de facto. Eu acho que o grande truque que tu tens aí é teres conseguido cativar os jovens
usando a nossa tradição, mas atualizando a tradição ao fim e ao cabo, não é isso? Sim, sim. Essa sensibilidade para perceber que nós temos que adaptar aos tempos, não é? E tu conseguiste essa. E outra coisa que eu acho que se calhar também pode ter sido muito, também possa ser muito importante, ter sido e é importante atualmente, e eu vejo isso nas outras áreas, nas áreas do jazz, por exemplo, na nossa área também, que é o aluno ver que o professor está no palco. E o aluno ver o professor no palco junto com ele. Claro. Eu acho que isso é também muito significativo. E pertence à escola da Camacha. E eu tenho lá o Humberto Pedras também faz muito essa... sim, o Humberto é outra pessoa também que, pronto, é mais ou menos contemporâneo meu, tem menos 10 anos, mas ele também tem muito essa postura de trazer os alunos para o palco, e aliás eles têm tido lá... Nas bandas rock e isso tudo. O Humberto é também um grande inspirador, uma pessoa que também se dedica, que tem se calhar os mesmos princípios que tu encontraste no Facebook, da parte da ambição e do legado e essas coisas todas. E é uma pessoa com quem nós podemos contar e com quem o ensino também pode contar. Temos outros também. Se calhar temos outros que não são tão determinados, fazem um bom trabalho também, se calhar não são tão determinados, mas isso vai também da cultura e da alma de cada pessoa. E hoje eu acho que deixamos aqui, vamos acabar se calhar assim com música, mas deixamos aqui uma nota de inspiração. O Roberto toca vários instrumentos, mas na vida também esta capacidade de gerir todos estes projetos, todos estes sonhos que se tornam realidade. E eu não gosto de deixar de falar numa questão mais esotérica, que estamos a começar um ano chinês, começámos ontem, que é o ano do cavalo, é o ano da ação. Então, quem sabe não deixamos aqui inspiração para outros colegas que se calhar já tiveram vontade de fazer isto, mas acham que é impossível. Vejam, está aqui. Nada é impossível. É isso. E então, acabamos aqui com este momento musical e até uma próxima sessão. Tá. Obrigado também pelo convite e que este programa possa trazer cá muitos dos apaixonados, dos amantes, todos aqueles que lutam para uma melhor educação e para uma melhor ética e moral neste mundo cada vez mais global, que foge às regras e desrespeita os outros, porque quando nós ultrapassamos a nossa barreira e entramos no mundo dos outros e começamos a atrapalhar, isso é a pior coisa que nós podemos fazer e esperamos que os educadores e que a educação possa levar, seja através da música, da dança, da matemática, do inglês, do português, seja lá qual for a área, que isso possa vir a melhorar, porque é o que nós precisamos é de educação em todos os níveis. Educação com todas as letras grandes. É isso. Fica aqui. Olha, não sei o que é que vou tocar, o que é que vou fazer. Sentidos. Vou tocar uma música que gosto bastante, só que faço só uma quadra, é uma recolha, é tradicional, também temos de mostrar o tradicional, não é só o moderno. E estou aqui com um instrumento que também gosto muito de tocar, que é a viola drama, 10 cordas duplas. É a viola que é conhecida também por vargenta, e ela faz parte das violas de arame portuguesas, são cerca de 8, 9. E a nossa, entre todas as dos Açores, Madeira e Portugal Continental, foi a única que ficou com o nome. Todas são da família das violas de arame, e ela foi a única que ficou com viola de arame, porque a de Braga é a braguesa, a da Amarante é a Amarantina, a de Coimbra é a Atueira, a das Beiras é a Beiró, a do Alentejo é a Campaniça, a dos Açores é a Terceira é a da Terra, e a nossa foi a da Arame, que ficou sempre com o mesmo nome. Há quem lhe chame Viola da Madeira também, mas então, é uma canção de despedida, e assim fica como despedida, que deixa o coração um bocadinho a arder de quem fica e de quem vai. E isto foi cantado por alguém do Caniçal, quando os pescadores iam para o mar. Então era uma cantiga de despedida, tocada na viola de arame, e aí vou cantar um bocadinho.
longe da vista me vai a minha linda nação. Madrinha, a sua benção, madrinha, a sua benção. Ai, se me vires dar às velas, não te ponhas a chorar. Bem sabes que dar às velas é dar pano e caminhar. Ai, que o meu pai já foi barqueiro, leva-me contigo ao mar. Que as ondas do mar são bravas, bom dia hei de amansar. Ai, a travessa é comprida e o pior é o beirão. Bem sabes que o mar do norte faz bexiguinhas na mão. Longe da vista me vai a minha linda nação.